Então, a história de Naamán é a seguinte: Naamán era general del ejército de um país chamado ¿qué? Síria. Era um homem muito importante. E o rei lo queria muito, porque por meio de ele, Deus lhe havia dado grandes vitórias a Síria. Pero este valiente soldado tinha uma enfermidade de la piel chamada ¿qué? Lepra. A primeira coisa que vamos aprender aqui: la lepra é muito semelhante a um problema econômico, porque la lepra é uma enfermidade antiga de la piel, em onde as pessoas que tinham eram aisladas e todas as demais pessoas que hacían se alejavam. Você conhece aquele dicho, aquela frase que diz que al nopal só le van a ver quando tem tunas? Que significa isso? Que quando nós temos dinheiro, estamos rodeados de pessoas, pero quando estamos mal econômicamente, todos os demais se alejam, como se tuviéramos lepra, como se fuéramos leprosos. Ou não é verdade? Não sei se você já teve uma condição econômica melhor da que você tem hoje, pero você pode verificar que antes a gente lhe chamava, a gente lhe invitava, a gente lhe queria a você, claro que sim, não? Queria o que você tinha. Pero quando você passou por um problema, as pessoas se alejaram como se você tivesse lepra, porque nesta época a lepra era considerada uma maldição, era algo que se contagiava, iniciava com uma mantita, e depois a pele começava a cair-se, además de oler muito forte, oler horrível. Então, este homem a quem lhe deu lepra, ele não era um homem qualquer. Quem era ele? Ele era general del ejército, ou seja, homem de confiança del rei de Síria. E este homem havia tenido muitas vitórias, pero em este momento como estava? Leproso. A primeira coisa que lhe quero dizer, Naamán, quando eu escuto a história de Naamán, eu me recuerdo das pessoas que vivem como Naamán vivia, de aparência. Vivia de quê? De aparência. Há muita gente que vive de aparência. Ele aparenta ser algo, pero por dentro já não lo é. Ou seja, ele aparenta estar bem, pero por dentro está leprosa. Naamán vestia a roupa de general del ejército, pero por debaixo de sua roupa, como estava sua piel? Leprosa. Aunque ele havia tenido muitas vitórias, suas vitórias não lhe podiam naquele momento ajudar em nada, não servia de nada. Ou seja, não podemos viver de passado, de la glória do passado. La lepra é muito semelhante ao problema econômico, porque também lhe afeta ao matrimônio, lhe afeta a la família, lhe afeta todo. Até que chegou aqui o leproso economicamente. As pessoas se alejaram de você, os bancos tampouco não querem saber de você. Nadie quer saber de você, pero Deus ele se interessa por você, e Deus lhe vai ajudar. Recuerde que Jesus era aquele que sanava os leprosos. La lepra hoje são os problemas que você tem, pero Deus lhe vai sanar. Versículo 2, que é o que diz? Versículo 2, a veces, ¿qué pasaba? Los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades, tomaron prisionera a una niña que foi llevada a la casa de Naamán para ajudar a sua esposa. Essa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseu, que vive em Samaria, se sanaria de la lepra. Quando Naamán se enterou de esto, foi a ver al rei e le contou lo que lhe havia dicho que... Gente, mire usted por favor. Essa niña, esta chica, ella foi sequestrada, ella foi levada cautiva para ser explotada e esclavizada. Le sacaram allá de Israel e la llevaram aonde? A Síria, para ser esclavizada e explotada e trabalhar como sierva. E ela foi a trabalhar como serva na casa de quem? De Naamán, para a esposa de Naamán, para lavar as coisas, lavar os pés, para ser humilhada, para ser esclavizada. Le sacaram de sua terra, le sacaram de seu país, le sacaram de seus padres, le quitaram todo, pero não le quitaram desta niña a Deus. Amém, gente? Esta niña nos deixa uma ensinança preciosíssima. Vê você a importância de você estar bem, de você estar em la fé. Quando você está bem, quando você está em la fé, a maneira como você se comporta é completamente diferente. Escute o que eu vou dizer. A esta niña la llevaram para ser esclavizada. Isso é algo bom ou malo? Malo. Ella foi a trabalhar para quem? Foi a ser explotada por Naamán.
Ella conviviendo com Naamán, ella veía como Naamán estava. Como Naamán estava? Podrido, pudriendo-se. E ella veía que Naamán estava sofrendo, e que estava padecendo, e que estava lleno de lepra. E aquela niña podia dizer-se a si mesma, que se pudra. Ella podia dizer, me lo vas a pagar. Quero que mueras. Me quitaste de mi tierra, me sacaste de mi familia, agora me lo vas a pagar. ¿Me doy a entender? Ella podia estar como que com coragem, ou feliz, contenta, por la desgraça de la persona que le hizo daño. Pero quando você está em la fé, quando você está bem com Deus, quando você está bem com você não le deseja el mal de quem le hizo mal. Você não quer pagar com el mal las pessoas que le hicieron algum tipo de daño. Quando você está bem com você e você está bem com Deus, você não guarda nada em seu coração. Aunque as pessoas lhe ofendam, aunque as pessoas lhe maltratem a você, você les devuelve com bendição o mal que le hicieron a você. Essa niña estava tão bem com Deus e com ella. Ella era verdadeiramente uma niña que tinha um pacto com Deus, que aún sendo esclava e sierva, ella vendo a la persona que le hizo mal sofrer, ella intentou o quê? Ajudar. Quando você está bem com Deus, quando você está bem com Deus e com você não lhe quer prejudicar a nadie. Você não quer prejudicar a nadie. Você não quer que nadie seja ou sofra dano a causa de você. Como uma senhora me disse outro dia, pastor, Deus me respondeu, Deus me bendijo, porque a pessoa que me hizo dano murió. Deus hizo a justiça. Não, gente, este não é o Deus da Bíblia, não. Esse não é o Deus da Bíblia. Você, se quer verdadeiramente prosperar, você não tem que querer o mal de las demás pessoas. Só quer o mal de las demás pessoas aqueles que não andam com Deus. Nós que andamos com Deus, aunque nos quieran o mal de nós les desejamos o bem. Amém, gente? Porque cada um dá o que tem. Recuerda a história da mulher que a ella le hicieron una carta, le pusieron una cajita e le pidieron que se entregara a esta mujer una cajita. E quando a mulher abriu a cajita, era popó, heces. Ele agarrou a cajita, limpiou a cajita, cerrou a cajita, pôs um regalo dentro, escreveu na carta e mandou que esta mesma pessoa levara para quem lhe entregou. Quando a senhora lhe entregou e lhe disse assim, mira, a pessoa que tu me enviaste me mandou entregar-te isto. Ele abriu a cajita e viu que eram flores bonitas e um bilhete, um papelito. E ele disse, que tonta, eu lhe dou esses e ele me dá uma flor. E ele abriu o bilhete e estava escrito, cada quem dá o que tem. Ou não é verdade? Quem tem um pacto com Deus, quem tem uma aliança com Deus, não se queda com esta coisa de querer vingar-se, de querer desejar que o outro perda, de querer que o outro se prejudique e que o outro le vaya mal. Quem tem um pacto com Deus, na aliança com Deus, é como esta niña. Às vezes você tem um problema com sua expareja, bendiga a sua expareja. Bendiga as pessoas que lhe hicieron mal. Bendiga as pessoas que lhe prejudicaram. Bendiga as pessoas que lhe abusaram, que lhe violaram, que lhe hicieron algum tipo de daño. E você será beneficiado. Não esta pessoa, pero les bendiga. Jesus dijo, maldiga. Não le maldiga a nadie. Bendice a los que le maldigam. Amém, gente? Esse é um secreto de prosperidade. E essa niña, quando viu a Naamán já sofrendo, vê a importância de estar quê? Bem, de estar em la fé. Ela, quando viu a Naamán naquela situação, ele tentou ajudar. Ele não quedou com sentimento dizendo assim, já que tu me hiciste daño, agora tu tienes que pudrirte. Não. Ela disse, mira, eu conosco um profeta del pare de sofrer que pode ajudar a Naamán. Ou não é verdade? Ele lhe disse a ele, senhora, eu conosco um profeta que lhe pode ajudar a Naamán. Allá em minha terra tem um profeta que lhe pode ajudar a Naamán. Ele está sofrendo. E quem tinha mais dinheiro, la niña ou Naamán? A ella tampouco lhe importou. Ella quizás dijo, eu sei que sou sierva, aqui eu sou esclava, tu eres mi patrona, tu eres mi patrão, pero mira, eu sei quem pode ajudar a ustedes. Mi Dios, el Dios de Israel, pode ajudar a ustedes. E ella foi e le evangelizou, e le predicou a su patrão. E su patrão le tomou em conta e foi a falar com ele rei, porque ele era general del ejército, necessitava del permiso de quem? Del presidente. E é aí onde chega o versículo 5. El rei de Síria le contestou, ve, enseguida a Samaria, vou a darte uma quê? Uma carta para o rei de Israel. Assim que Naamán tomou 30,000 moedas de plata, 6,000 moedas de ouro e 10 vestidos.
partió de allí llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Miren usted, Naamán llevó dinero, porque hay quienes piensan que el dinero resuelve todo. Naamán llevó mucho ¿qué? Hay quienes piensan que el dinero ¿qué? Lo resuelve todo. No resuelve, no soluciona, ayuda, nos beneficia mucho, nos da muchos beneficios, cosas buenas, pero el dinero no resuelve todo. Y lo que el dinero no resuelve, Dios resuelve. Ahí dice que él llevó la carta para el rey de Israel. El rey de Siria envió una carta para el rey de Israel. Dos naciones que eran ¿qué? Enemigas. Imagínese usted el general del ejército con toda su caballería para presentarse ¿en dónde? Al rey de Israel. Imagínese usted la cabeza del rey de Israel. ¿Qué pensó él? Ya vino una batalla. Ele llevó la carta. Dice aquí el versículo 7: cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Versículo 8: cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme, para que se dé cuenta que hay que... La Biblia dice que el rey de Siria le envió una carta al rey de Israel. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Cuidado con las cartas a las que usted envía, porque a veces usted envía cartas a las personas erradas, las personas equivocadas. El rey de Israel fue a pedir ayuda a la persona equivocada, no era con el rey de Siria habló con el rey de Israel, pero ¿con quién él debería de haber hablado? Era con un profeta. Él envió la carta ¿a quién? Al rey, pero la carta era para quién? Para el profeta. A veces usted se perjudica porque usted busca ayuda en los lugares y en las personas equivocadas. Usted tiene que saber en quién usted va a buscar ayuda. Tiene que ser usted una persona que acerta, porque senão de lo contrario usted va a conseguir más problemas. ¿Me haga entender? Cuando el profeta supo que el rey de Israel estaba desesperado, ele dijo así: deja que venga este hombre, porque ele va a saber que aquí en Israel hay que profeta. Quien es de fe asume la responsabilidad. Quien es de fe asume la fe. Quien es de fe no es este cristiano, este creyente disfrazado, espía, que es... No, ele asume la fe. Yo soy cristiano y mi Dios es vivo y mi fe funciona. Y las personas de mi familia, de mi casa, de mi trabajo van a saber que hay Dios en mi vida. Amén, gente. A la gente dice allá afuera que aquí nosotros lo robamos y sacamos dinero y que es estafa y que es secta. Deja que venga, porque aquí van a saber que hay profeta. Amén, gente. Deja que venga, porque no sé qué, la iglesia de los brasileños, la iglesia de los ratones, de los brujos. Deja que venga, puede venir, porque aquí ellos van a saber que hay profeta aquí en este lugar, que Dios está aquí. Amén, gente. Ahí dice aquí el versículo de número 9: así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10: el profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Abaná y Farfar, que están en Damasco, son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy ¿qué? Míreme usted, por favor. Esta es una de las cosas más importantes que le voy a decir. La causa de la lepra de Naamán, ele que era un hombre que rico, valiente, poderoso, importante. Ele que era um homem que havia tenido muitos êxitos, muita vitória, pero em que naquele momento estava delante de um problema que ele desacreditava, um problema que ele descalificava, um problema que ele danhava sua autoestima, um problema de que não lhe servia de nada o dinheiro, a importância que tinha, a posição que ocupava. Ele queria ser sanado, sim ou não? A solução para aquele problema, ele pensou que seria com dinheiro, por isso ele levou muito dinheiro. Pero ele profeta, quando ele foi com ele profeta, que foi o que ele profeta le hizo? Ni lo recibió.
El profeta le mandou um assistente e le dijo assim: avisa a este homem que esteja aí na puerta, que vea lavar-se nele estanque. Oh, já me esqueci essa história. Que vea lavar-se nele rio, que se meta nele rio 7 vezes, en el rio Jordão. En este momento em que ele escutou isto, ele se sentiu como? Aquele homem se sentiu ofendido. Aquele homem se sentiu humilhado. Aquele homem se sentiu como? Despreciado, rechazado, porque as pessoas nunca le trataram assim. Ele estava acostumbrado a ser tratado como? Aí vem o general del ejército, luego todos os demás, pero desta vez su dinheiro não lhe serviu de nada, su posição e su poder não lhe servia de quê? De nada. E em este momento Naamán revela o que traía dentro de ele e que lhe hacía ter aquela lepra, uma coisa chamada orgulho, soberbia, prepotência. Orgulho, soberbia e prepotência são estas coisas que hicieron de um ángel um demônio, e são estas mesmas coisas que hacen de um ser humano um demônio. É a soberbia, a prepotência, o orgulho que hacen que hoje estemos espiritualmente leprosos. Você às vezes não prospera, não é porque lhe falta fé, é porque você tem um orgulho dentro de você. Mientras seamos pessoas prepotentes, soberbias, orgulhosas, Deus não nos vai bendecir, porque a Bíblia diz que o que antecede a caída de um ser humano é o orgulho. Você quer saber quando uma pessoa vai tocar fundo? É o orgulho. O orgulhoso é uma classe de pessoa a la que Deus não pode ajudar, não porque não tenha poder, sino porque esta pessoa não lhe permite. O orgulho é o pior demônio que há. O demônio entrou. O demônio entra em uma pessoa e lhe deixa viciosa, pero o orgulho entrou em um ángel e lhe hizo um demônio. Temos duas classes de orgulhosos, soberbios: aqueles que estão afuera e aqueles que estão adentro. Aqui adentro. E os que estão adentro, os que cargam na Bíblia, são os piores orgulhosos que há, que se creem melhor que os demais, que são como Naamán. Naamán dijo assim: eu pensava e eu creía. Ele dijo assim: este rio Jordão, eu me vou a sumergir. Los rios de mi país são muito melhor que este. Que é isso? Soberbia, orgulho. ¿Sabe por que su matrimonio não se restaura? Por el orgulho. ¿Sabe por que sua vida não cambia? É a prepotência. ¿Sabe por que você não prospera? É a soberbia. Você vê às vezes muitas pessoas economicamente pobres, orgulhosas. Não têm um quinto, pero são soberbias. Ou não é verdade? Ser humilde não significa ser pobrecito e ter a cara de... É miséria, isso é fingimento, hipocrisia. Humildade. A palavra orgulho vem da palavra em hebreu elevar-se. A palavra humildade vem da palavra humilhar-se. Quando você se humilha, quando você reconhece que você não sabe tudo. As pessoas que são orgulhosas não prosperam. As pessoas que são orgulhosas não andam com Deus, não têm pacto com Deus, aliança com Deus. Porque o orgulhoso quer fazer tudo como? A sua maneira. E o orgulhoso de todo se ofende. Tanto que Naamán, ele queria ser atendido de maneira como? Especial. Ou não é verdade? Você vê uma das señales do orgulhoso, é que ele hace toda a sua maneira. Eu hoje a reunião aqui às 12 do meio-dia. Acabou a reunião, a senhora me veio a dizer: pastor, eu encontrei uma bruxeria em minha casa, ajuda-me, estou desesperada. Eu lhe disse: senhora, o que foi o que eu prediquei? Ele disse assim: ó. Ele não sabe. Eu disse: senhora, o que foi o que eu disse aqui há uns 2 minutos? Ela não se acordava. Eu disse: esse é o problema. Você não põe atenção na palavra. Você não crê na palavra que lhe predicamos. Pero você crê no que as pessoas aí afuera lhe dizem. ¿Hasta quando você vai ser assim? ¿Hasta quando você vai fazer caso a la brujeria que lhe hacen, a las palavras que lhe ofendem, e você não lhe hace caso a la palavra de Deus? ¿Hasta quando vai ser assim? E uma pessoa antiga da igreja, não orei por ela, não lhe puse a mano, não vou a poner mi mano, porque é uma pessoa orgulhosa, que quer toda a sua maneira. Ou não é verdade? Não se pode ajudar este tipo de gente. Você pode ajudar a uma pessoa endemoniada, a um borracho, a um vicioso, a um sicário, mas você não pode ajudar a um orgulhoso, porque ele não aceita ser ajudado. Quem me está compreendendo? Agora é muito fácil que nós outros señalemos
e digamos, fulano é orgulhoso, fulano é prepotente, fulano é soberbio. Pero a verdade é que temos que mirar a quem? A nós outros. Aí quienes dizem, pastor, eu tenho orgulho de ser humilde. Não é assim? Eu tenho orgulho de ser humilde. Não, pastor, eu sou muito humilde. Não és humilde. Não és humilde, porque o orgulhoso, ele crê que é justo a seus próprios olhos. Ele é crítico e ele busca falha em donde? Em los demás. Ele é exageradamente, como dizer? Exageradamente autossuficiente. E o orgulhoso é assim, não, eu vengo lunes e se puedo, eu vengo outro dia e eu... Não hace falta. Eu conheci uma senhora na igreja, não vai dizer, ella. Uma vez ela vinha assim com o dízimo e era dia de imponer a mão nas pessoas. Eu vinha assim com o dízimo, aí ela foi uma das últimas, que ela queria ser a última. E aí eu fui imponer a mão, não, você pode pôr a mão assim, já está bem. Não, senhor, vamos pôr a mão. Ele não, está bem. E o orgulhoso é que ele se echa demasiada crema nos tacos. Ou não é verdade? Eu não necessito de nadie, eu já sei todo, eu sou o todo-poderoso. Ou não é assim? Orgulhoso. Não prospera. Ele crê que todo é para ele, todo depende dele. É uma pessoa muito preocupada com o que os demás dizem, sua reputação. Ele deseja que os demás lhe sirvam. E o orgulhoso, ele quer ter êxito a qualquer costa, preço. ¿Me deu a entender? O orgulhoso, ele tem ânsia de ser reconhecido. Ou não é verdade? Por isso você vê os hipócritas e fariseus da época de Jesus. Por isso, o orgulhoso, ele é muito preocupado consigo mesmo. Ele quer manter a outros à distância, ele quer estar aislado. O orgulhoso, rápido, echa a culpa nos demás. O orgulhoso é muito defensivo quando ele é criticado, quando se lhe dá uma orientação, por exemplo, ai pastor, eu hago todo o que vocês dizem, minha vida não cambia, pero Senhor, você já perdonou? Não, pastor, eu sou muito boa pessoa, eu creio que depois da Virgem Maria sou eu, não sei, ou não é verdade? É uma pessoa que não tem problema, ela é perfeita, o problema está em quienes? Esse é orgulho. O orgulhoso espera que os demás venham a ele a pedir perdão. Se fulano não me pida perdão, eu não lhe perdono. Não, se não me habla, eu não lhe hablo. Se não me mira, eu não lhe miro. Ou não é verdade? Orgulho. Por isso não prospera. Ou não é verdade? O orgulhoso é um problema, é como Naamã, e por isso ele estava leproso. O orgulhoso, ele crê que não tem de nada que arrepentir-se. De nada. Então os matrimônios estão destruídos, as famílias estão destruídas, as pessoas hoje não prosperam porque são orgulhosas. E essa era a causa da lepra de Naamã. Para não hacer largo o cuento, a Bíblia diz que Naamã saiu de allí enojado com todo o seu dinheiro. E um de seus empregados, soldados, lhe disse: Senhor, o que o profeta lhe disse é para sumergir-se 7 vezes neste rio. Ele não te pediu nada difícil. Ele não está fazendo a tu maneira, pero o que te pediu não é impossível de hacerlo. Se ele te hubiera pedido qualquer outra coisa, se te hubiera atendido, e se te hubiera papateado, ele não hubiera hecho. Tu não hubieras hecho o que ele hubiera dicho. Então ele cambiou de ideia e foi ao rio Jordão. Isso é o que o profeta mandou. Sumergiu 7 vezes e sua pele quedou que? Limpia. Então quando você é humilde, mire você, despierta agora, por favor. Despierta por lo menos agora. Por lo menos agora. Porque quando você é humilde para seguir as orientações que vêm de Deus e você haga as coisas não a sua maneira, sino a maneira de Deus, Deus vai limpar sua vida, Deus vai limpar seu nome, Ele vai limpar seu corpo, Ele vai limpar todo o que está hoje sucio. Amém. Ele vai quitar o que o dinheiro não pode quitar de problema de sua vida. Pero você tem que ser humilde para someter-se a lo que Deus pide, a lo que Deus ordena e fazer as coisas da maneira de Deus. Ele teve que sumergir-se quantas vezes? 1, 2, 3. Era como se fosse em Rio de los Remédios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sua pele quedou como? Depois da 7ª vez. Ou seja, há que haver de nossa parte uma perseverança. Naamã teve que sumergir-se 7 vezes. E sua pele não quedou limpa com 5 vezes sumergidos. E não foi com a 6ª sambudida. Foi hasta a 7ª. Porque há que haver uma perseverança. Deus não lhe podia haver sarado na primeira sambudida? Sim, mas há que haver uma perseverança. Você vem um lunes, falta outro, sua vida não vai cambiar nunca. E você tem que ser humilde para reconhecer que você é o problema, que é você que está falhando. E quando você é humilde e você se arrependa, então Deus lhe limpia. Ele limpa seu nome, Ele limpa você de las deudas, Ele limpa você de todo.
Aí a Bíblia diz que quando ele quedou limpo e ele reconheceu que Deus era verdadeiro, ele agarrou todo o dinheiro que tinha e ele foi a ver ao profeta. Desta vez o profeta le recebeu e ele disse: profeta, eu trago aqui esta ofrenda e te quero dar esse dinheiro. E o profeta disse: não quero. E ele insistiu: agarre esse dinheiro, profeta. Ele disse: eu não quero. Porque um profeta, um homem de Deus não é comprado. Você não tem que dar regalo nenhum a nós outros. Se você quer fazer algo por mim, ore por mim. Ore por mim. É o máximo que você pode fazer por mim. Porque toda a glória é de quem? É de Deus. Ele agarrou aquele dinheiro e se foi com aquele dinheiro, pero o assistente de ele, lejos do profeta, lhe disse a Naamã: Naamã, aquela ofrenda que vas a dar ao profeta, onde está? A Bíblia diz que o assistente dele aceitou e quedou leproso. Está escrito. É que eu não quero ler porque senão você vai dormir. Está escrito. Você sabia disso? Por isso nós não aceitamos dinheiro. Pastor, vai ser uma visita em minha casa, tem que pagar, não tem que pagar nada. Já foi todo pagado por Jesus. Não nos dê regalo, não nos dê dinheiro, não nos dê nada. Você tem que dar algo a alguém, é a quem? É a Deus. A Bíblia diz que Naamã agarrou terra. Esta parte eu quero ler. Que foi o que é isso? A última. Aí, então Naamã lhe disse: permita-me levar toda a terra que pueda cargar em 2 mulas, porque de agora em adelante, que? Vou oferecer, que? Sacrifícios e ofrenda só a quem? E naquele momento Naamã se convertiu. Ele disse: eu vou volver a meu país. Em meu país é outro Deus ele que se adora. Mas a partir de hoje eu vou adorar solamente a este Deus. Eu vou fazer sacrifícios para quem? Para este Deus, o Deus de Israel. Todo porque uma niña que não estava ressentida, que aunque lhe haviam quitado todo, não lhe quitaram a Deus. Le hablou del Deus verdadeiro. Amém, gente? Então, se você está aqui como Naamã, leproso, lleno de problema, Deus pode limpiar a você. Mas você vai ter que ser humilde. As coisas não são a sua maneira nem em seu tempo. Há que ser humilde, perseverar e permanecer. E sua vida se vai limpiar. Amém? Póngase de pé, diga: eu vou dar meu testemunho.